vossa presença. Realmente esta sessão hoje enquadra-se em parte na sequência dos 25 frames, tanto que foi um ciclo de estudos televisivos, mas que nós alargamos e pensamos que não é apenas sobre televisão que queremos falar, porque hoje não se pode falar apenas do ecrã da televisão, mas dos múltiplos ecrãs que nos envolvem, não é? Desde o telemóvel, desde o computador. O que é isso desses ecrãs que nos envolvem e que muitas vezes condicionam a nossa forma de estar e de pensar e até de falar sobre as coisas, e sobre um aspecto ainda mais pertinente que tem a ver com a criação dos conteúdos. E nesse caminho da procura de como é que eram criados os conteúdos para os diferentes suportes de divulgação, percebemos que havia uma área que não estava muito desenvolvida e que tinha a ver com a história do guionismo. Não é? Portanto, como é que se começou a sentir a necessidade de pensar um texto para uma nova, digamos assim, um novo espaço discursivo, não? Um novo ambiente discursivo, que era o ambiente audiovisual. E então, nesse sentido, este ensaio insere-se nesse contexto de pesquisa mais abrangente e que tem dominado a minha investigação e que se prende com uma procura sobre o que é o guionismo enquanto prática de criação. Portanto, em que é que consiste? Quando nós falamos de guionismo, de que é que estamos a falar? E, nesse sentido, este momento em concreto pretende contribuir de alguma forma para uma investigação mais longa que tem a ver com a história do guionismo em Portugal. Especificamente sobre a criação de narrativas para televisão, ou, dizendo de um modo mais específico, a criação de narrativas para os pequenos ecrãs, não é? Portanto, não podemos falar apenas de televisão, mas de todos os formatos que nos envolvem. Pretende-se, assim, pensar em algumas das características das séries de televisão feitas em Portugal ao longo do tempo, quais foram os seus temas, os seus autores e quais as metodologias de escrita, e, por outro, perceber de que forma estes aspectos, ou seja, quer os temas, quer os autores, quer as metodologias de escrita, se inscrevem num espaço sociocultural. De que forma é que ele reflete também a nossa cultura e a nossa maneira de estar no mundo. De que forma é que ele revela e é revelado através do espaço discursivo que cria. O que se alterou e o que se manteve em 60 anos de produção e de difusão audiovisual. Assim, esta primeira reflexão recairá sobre o trabalho daquele que considero ser o primeiro guionista, ou um dos primeiros guionistas portugueses, apelidamo-lo assim de guionista, apesar de ele próprio nunca assim se ter considerado. E suspeitamos também que, na altura, ninguém se apelidaria de guionista. No cinema tínhamos a designação de argumentista, e esta dicotomia entre argumentista e guionista é uma dicotomia que tem dado algumas investigações que se têm debruçado precisamente sobre isso. Porque é que por um lado é trabalhado o argumentista, não é? E por outro lado é chamado de guionista. Não é sobre isso que nós nos vamos deter aqui, mas eu vou... Mas este primeiro momento de escrita, não é? De procura de uma forma audiovisual, raras vezes era tido em conta ou referenciado como uma prática de criação específica. Portanto, durante muito tempo não havia uma preocupação para se tentar perceber o que era o guionismo. Falava-se muito, havia muitos livros sobre como escrever um bom guião, não é? Portanto, isso há muita literatura sobre isso, mas nunca se pensou o texto-guião enquanto texto. Pensava-se, por um lado, achava-se que não era literatura, porque não tinha uma forma finalizada, portanto não era um objeto concluído, não é? Estava sempre em criação, mas então que tipo de texto é que seria esse? Assim, não é? Desta maneira, Costa Ferreira, quando falava e quando se referia a si próprio, era escritor, tradutor, dramaturgo, encenador, ator, mas o termo guionista nunca surge na sua biografia. No entanto,
Se entendermos guionista como aquele que escreve histórias para um ecrã, podemos conceber que Costa Ferreira se inscreve nesta definição conceptual. Este trabalho sobre Costa Ferreira leva-nos também a uma outra viagem que tem a ver com o surgir da televisão em Portugal. Eu vou fazer um breve resumo histórico desse momento do surgir da televisão em Portugal. A RTP, portanto, a Rádio e Televisão de Portugal, que é o canal de serviço público atualmente, teve a sua primeira emissão no dia 7 de março de 1957. E um dos momentos-chave desse primeiro dia foi a transmissão em direto da peça de teatro O Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente, protagonizado por Rui de Carvalho. Temos apenas um registro muito curto desse primeiro momento, porque como era transmitido em direto, não havia o registro, não ficava o registro desse tipo de... não havia forma de registar. Este momento, que considero um momento de apazão, acaba por marcar o tipo de narrativa ficcional difundido pela RTP. Ou seja, o teatro televisivo, o teleteatro, como muitas vezes era chamado, torna-se o principal formato a ser produzido e difundido em televisão. Todas as semanas, à segunda-feira, havia a noite de teatro. Esta noite de teatro era replicada ao sábado, não com os mesmos textos, portanto, a noite de teatro era um texto mais denso e mais de autores mais conceituados, nacionais ou internacionais. Passaram grandes nomes do teatro internacional pela televisão, não é, portuguesa, mas aos sábados havia um momento, uma peça de teatro de 30 minutos, que era para apresentar novos autores. O que é curioso, nesta altura, haver também essa preocupação com apresentar novos textos e novos autores. Ou seja, o teatro televisivo torna-se assim, realmente, o primeiro e o principal formato. Surgiu uma espécie de ritual, porque todas as segundas-feiras, não é? Havia essa necessidade da família se juntar para ver o teatro em televisão. E assim foi criada uma espécie de escola e até de modelo de criação. É curioso porque na altura grande parte dos realizadores que trabalhavam na RTP foram estudar ou tiveram uma espécie... Hoje em dia poderíamos dizer quase que era um Erasmus profissional, não é? Mas eles foram estagiar nas principais empresas de televisão europeias, portanto, seja na ZDF, seja na TF1 e na BBC e na RAI. Portanto, e qualquer um destes 4 áreas acabou por criar 4 escolas diferentes, umas mais ligadas à parte com cuidado maior na parte estética, outro mais preocupado com a parte mais de entretenimento, mas criou as escolas do início da televisão em Portugal. No final dos anos 60, 2 criadores formaram uma das mais importantes duplas criativas da época. Costa Ferreira, portanto, o autor de que vamos falar hoje, e Oliveira Costa, realizador. Os dois autores partilhavam as mesmas matrizes estéticas, o mesmo sentido do tempo e a necessidade de procurar soluções para os desafios criativos que a linguagem audiovisual lhes colocava, tornando-se por isso responsáveis por alguns dos mais brilhantes e intemporais trabalhos de ficção televisiva. É curioso porque nós, se calhar, hoje em dia temos dificuldade em perceber que na altura não havia realmente a noção de como é que se podia passar um texto para a televisão. Havia a escola que vinha diretamente do teatro e que era feita para um palco, só que trabalhar em televisão não era trabalhar para um palco, era pensar o texto em termos de enquadramento. E essa questão de nós pensarmos que deixamos de ter apenas uma frente, mas que podemos ter diferentes frentes para a captação de um determinado momento, neste caso uma peça de teatro, acaba por fazer surgir essa necessidade de pensar como é que nós podemos fazer este trabalho. Um exemplo disso, e a primeira vez que eu vi esta peça fiquei realmente maravilhada, não só com o tema, como também com a solução técnica que foi encontrada. E nós temos sempre, quando trabalhamos, e quem está habituado a trabalhar com arquivos e com museus sabe isso, sabe que nós
apesar de estarmos no século XXI, nós temos que nos colocar naquele tempo e perceber como é que as pessoas naquele tempo, o que é que elas tinham, não é? Eles não tinham as ferramentas que nós hoje temos, e aquilo que para nós é hoje muito fácil, na altura não era, não é? Portanto, não era óbvio utilizar as ferramentas como para nós, se calhar, é muito fácil fazê-lo. Então, esta peça de teatro, chamada A Visita, foi apresentada em 1970. E esta apresentação surge também num período designado de Primavera Marcelista, que também que coincide com os primeiros anos de governação de Marcelo Caetano, portanto, e quem está mais ligado à história saberá até com mais detalhe as características deste período, mas que provocou um abrandamento dos serviços de censura e que deixaram na altura de ser chamados de censura à imprensa e passaram a ser designados de exame prévio. E isso possibilitou algum refrescamento, não é? Digamos assim. Houve alguém que... Houve pessoas que se aproveitaram, sim, mas houve pessoas que se aproveitaram, no bom sentido, deste ligeiro abrandamento, e assim, acho eu, foi possível apresentar este tipo de peças até com esta temática. A Visita tem algumas características muito particulares. Em primeiro lugar, quando nós vemos a obra, é assim, eu tentei, e estou neste processo de investigação a ver se encontro os textos originais, mas é muito difícil encontrar os textos originais dos guiões, não é? Portanto, nós não temos o texto escrito para a televisão. Portanto, eles eram usados e no final da produção eram deitados fora e não é? Realmente, eu estou a trabalhar com o espólio da RTP e estou a ver se consigo encontrar alguns destes textos originais, mas este é um problema que acontece, não é só em Portugal, mas é em todos os países, pronto, eu falo dos países europeus, mas é um problema que acontece na investigação sobre guionismo. É que os textos não existem, desapareceram e é difícil. Se calhar estão com o autor, não é? Mas o autor se calhar depois também morreu e acabaram por não ser valorizados, porque não era um texto de teatro, não é? Não era uma novela, não era um romance, era um guião, portanto era qualquer coisa que foi feita para a televisão e não era valorizada enquanto texto sobre o qual se poderia fazer uma análise, não é? Fosse ela literária, cultural, o que fosse. Então, este texto, A Visita, foi pensado para a televisão, não para um palco. O que quer dizer que quando nós assistimos a esta peça, que foi transmitida através da televisão, nós percebemos que para ela ser feita num teatro teria que ser completamente alterada em termos de conceptualização, não é? Portanto, a encenação, a mise-en-scène teria que ser diferente. E por isso eu considerei um caso de estudo exemplificativo dessa procura de uma nova linguagem que servisse o melhor possível essa relação entre imagem e texto, sendo ao mesmo tempo um bom exemplo do resultado de trabalho desta dupla Oliveira Costa e Costa Ferreira. A encenação é feita para uma captação através da câmara e não para o palco. A compreensão da construção da narrativa audiovisual e das suas potencialidades como poderosos elementos de criação artística estão bem presentes aqui e levaram ao ultrapassar das limitações tecnológicas da altura. Portanto, foi pensada uma maneira de como é que eles poderiam resolver as situações de diálogo que vão surgir dentro da própria peça. E isto porquê? O que é que torna este trabalho bonito? Na peça, um homem solitário recebe em casa uma visita inesperada. E quem é que o visita? Uma câmara de televisão, que se assume como personagem. Numa conversa calma e cordial, o homem fala com a câmara, que lhe dá a oportunidade de se ligar interativamente com outros telespectadores. Nessa viagem interativa, descobre alguns dos seus velhos amigos e conhecidos e esses momentos de comunicação alteram a sua forma de estar na vida, colocando questões ontológicas sobre as relações humanas e as possibilidades e impossibilidades de comunicação. Trata-se de um metatexto que questiona a comunicação no interior de um meio de comunicação. O que é realmente comunicar? E a narrativa começa com as seguintes palavras ditas pela Câmara. Telespectadores, vocês já me conhecem. Eu sou uma devoradora de imagens da vida. Tenho, portanto, fome de vida
E talvez por isso as imagens que capto se transformam às vezes em imagens mortas. Eu sou muito ambiciosa e gosto de multidões. É a minha vocação. Nasci para falar com milhões. Portanto, isto é em 1970 que é dito este texto, e realmente a intemporalidade destas palavras é simplesmente perturbadora e ao mesmo tempo inquietante. Não é? Qual o poder desta nova forma de comunicação? E esta introdução antecipa realmente algumas das questões mais debatidas nos dias de hoje. A câmara guia-nos até ao co-protagonista, o homem solitário. Nós, espectadores, somos chamados a participar na narrativa. E o interessante é que este homem solitário é o Costa Ferreira, não é? É o guionista que escreveu o texto. E isso é também duplamente interessante. E esta questão da comunicação é uma constante em todos os textos de Costa Ferreira, não é? Portanto, esta questão, como é que se comunica, como é que se pode comunicar, neste caso é através da câmara de televisão, mas aquele que eu considero ser o primeiro guião, digamos assim, de uma série de ficção, que é o Jogo da Verdade, é a comunicação entre o casal. Não é? E isto era uma temática que não era muito falada nos anos 69, 70, não é? Pelo menos aqui em Portugal. Então, quando a RTP decide produzir a sua primeira série, porque aquilo que tinha acontecido até aí, e se fizerem uma investigação, são séries de conjuntos de peças de teatro, portanto, eram conjuntos de peças de teatro que formavam um todo, sei lá, houve uma série protagonizada pelo Anísio Munhoz, que era cenas da vida de uma atriz, mas que eram situações que lhe aconteciam, portanto, eram peças de teatro. Esta não, esta foi criada e pensada realmente para a televisão. Um pequenino à parte sobre Costa Ferreira, é só para dizer que, para além de ele ter sido escritor, tradutor, ator, encenador, dramaturgo, ele licenciou-se em Direito, porque era aquilo que os pais queriam que ele fosse, que ele tivesse uma licenciatura, que ele nunca exerceu, não é? Portanto, ele dedicou-se sempre àquilo que ele gostava, que era realmente a escrita para teatro, a tradução e o trabalhar em termos da criação de contos e de ficção, digamos assim. Então, para além disso, ele viveu em Paris durante o maio de 68 e escreveu uma obra chamada Uma Vida em 5 Dias, onde relata essa experiência de ter estado em Paris em maio de 68. E aquilo que eu acho é que o Jogo da Verdade revela também um pouco essa vivência da vida mais agitada de maio de 68. O Jogo da Verdade, que é a série, eu tinha pensado umas imagens para vos mostrar, mas estamos com problemas aqui de projeção, então aquilo que eu vos vou dizer é um bocadinho para, se quiserem e tiverem curiosidade, quando nós organizamos os 25 frames por segundo, estudos televisivos do primeiro ciclo, isto foi feito através de um protocolo com a RTP, e para trabalhar nós trabalhamos sobre as obras do arquivo. Então, se vocês forem ao arquivo da RTP, têm a possibilidade de ver quer a visita, quer o Jogo da Verdade. Portanto, eles não têm lá não estão disponíveis todas as séries que a RTP produziu, mas estas, em concreto, como nós as trabalhamos e como depois surgiram e foram apresentadas aqui na faculdade, acabaram por estar também lá disponíveis, e se tiverem curiosidade de ver, podem nos consultar. Então, o Jogo da Verdade é uma série de 6 episódios e é a primeira a ser escrita especificamente para a televisão. Depois, ou seja, como resultado de uma experiência de teatro televisivo, não é? De criação de teatro televisivo. A série demorou 9 semanas a ser gravada, com cenas em interior e exterior. Não sabemos quanto tempo demorou a ser escrita, portanto não há nada sobre o tempo que demorou a ser escrita. O tema central desta série Jogo da Verdade é a relação íntima de um casal. Um escritor, Luís, e uma pintora, Joana. Os protagonistas centrais, portanto, são a Eunice Munhoz e o Cinto Filipe, que fazem o escritor e a pintora. Eles encontraram-se em Paris, apaixonaram-se, casaram e regressam a Portugal. Ao longo dos episódios, eles falam da família, portanto, e questionam as relações da própria família, do seu trabalho, das suas expectativas e, curiosamente, falam da relação como é que deve ser a relação entre um homem e uma mulher.
e ao mesmo tempo vão questionando o passado, o presente e como é que acham que pode ser o futuro. Cada dia é um pedaço de vida que se joga. Por vezes ganhamos, por vezes perdemos, mas o importante é vivermos. Diz Joana quando Luís lhe pergunta o que é para ela o casamento. E ela responde isto. As personagens falam sobre aquilo que, a um determinado momento, caracterizam como o caos privado. Portanto, há um caos privado entre eles, que necessita de criar uma nova ordem, um cosmos, e a partir do qual eles podem depois relacionarem-se com os outros, não é? Mas a partir do momento em que eles criam o seu cosmos. A história é conduzida a partir do diálogo, portanto, a força do diálogo é importantíssima, e isto tem muito a ver com a relação de Costa Ferreira com o teatro, não é? Portanto, não nos podemos esquecer disto. Muito bem estruturado, através do uso de uma linguagem claramente metafórica. Portanto, não é um diálogo fácil, é difícil e completamente preenchido com metáforas. Nada é aquilo que parece, e a constante remissão para o jogo e o absurdo. Ionesco é constantemente citado pelos protagonistas, envolvem este texto múltiplas camadas de significação. A própria caracterização das personagens revela um estilo inovador e antecipador de um novo discurso. Joana estudou na Sorbonne e faz pintura abstrata. Diz que só assim é que consegue entender o mundo que a rodeia, que é difícil de definir. Luís é escritor, encontra-se sempre preocupado com o futuro, sem saber muito bem como quebrar o bloqueio criativo que o afeta, questionando a validade da sua escrita e os temas que o motivam. Curiosamente, na relação, o elo, o elemento forte e aquele que provoca todo o debate é a mulher, portanto não é o homem. Joana fala abertamente sobre os seus sentimentos e sobre aquilo que deseja. Debate o lugar da mulher no casamento e questiona se deverá ser um papel passivo ou não. Veste calças, isto foi quando conheceu a empregada da casa, foi uma coisa que ela disse, nenhuma mulher decente veste calças. Fuma e expressa sem reservas o amor pelo marido. Portanto, vocês têm que se colocar em 1969 na televisão, portanto, eles beijam-se constantemente, portanto, abraçam-se, portanto, há uma relação muito positiva do contacto físico, não é? Portanto, e é uma constante na relação. Esta abordagem é realmente inovadora para a época e apresenta a mulher sobre um novo paradigma. Cada episódio tem uma estrutura interna regular, baseada numa questão concreta que contribuirá para um processo de autodescoberta do casal. Mas os 6 episódios compõem um todo coerente, criando, ou seja, e dando substância ao seu título, não é? O Jogo da Verdade. Os episódios caracterizam-se por uma economia de personagens e decors. Cada episódio tem entre 2 a 4 personagens e entre 2 a 3 decors. Têm uma estrutura clássica que é replicada ao longo da série. Portanto, há um genérico de abertura, há o mesmo tema musical, a apresentação da questão dramática a desenvolver, o conflito e a resolução. Há um tema musical que termina sempre, portanto é sempre igual, e depois surgem os créditos. Os 6 episódios criam uma espécie de arco dramático coeso. No primeiro episódio, apelidado de O Pacto, são definidas as regras do jogo que se vai desenrolar em 6 tempos. Há uma frase que Luís diz logo no primeiro episódio que diz: a regra de qualquer jogo é a reciprocidade. Portanto, é isto que vai acontecer durante os 6 episódios. O título dos episódios espelha esse movimento de abertura, esse processo dinâmico de relação interior-exterior. O segundo é O Jardim é Meu, a lareira está acesa, a festa, o diário, e o último chama-se A Primeira Visita. A série baseia-se no processo de descoberta do outro, da intimidade do casal, e termina no momento em que, construindo, depois de todo aquele caos, não é? Porque no fundo eles ainda não se conheciam, há aquela descoberta após o primeiro encantamento, e quando eles conseguem criar o seu cosmos, eles abrem essa intimidade aos outros, e assim o título do último episódio, que é A Primeira Visita. Se em termos de conteúdo temos uma substância inovadora, o que se passa em termos formais, não é? Como é que a forma nos ajuda? Os episódios não têm essa estrutura teatral. O segundo episódio, por exemplo, é quase todo, há muito de
quando esta série foi proposta, foi-lhe dado o nome de folhetim, não é? Era o folhetim, porque tem muito a ver com a herança, não é? Do folhetim radiofónico. Então foi passado um bocadinho, aquilo era um folhetim, porquê? Porque tinha sequência, não era como ao teatro, que nós temos um início e fecha, não é? Portanto, há um todo. Não, este tinha uma continuidade. E então, apesar do tema ser um tema, no meu ponto de vista, não era um tema fácil para a época, foi chamado de folhetim. E realmente ele foi pensado para televisão, reflete realmente essa relação entre imagem e som. Como eu estava a dizer há pouco, o segundo episódio é quase todo em voz off, e dando um bocadinho esta importância do áudio que vinha precisamente dos folhetins radiofónicos, e foi criado claramente para o ecrã, não para um palco, exatamente como a visita. Numa entrevista, Oliveira Costa, que foi o realizador, disse: num teatro em que toda a ação é interior, há o problema de não cair numa encenação estática que fatigue ou aborreça o espectador, já de si estático, perante a projeção da peça. Esta peça tem de criar uma curvatura e ritmo dramáticos que sejam, ao mesmo tempo, particulares a cada episódio e sem nunca prejudicarem a força temática do seu todo. É curioso porque ele não diz que está a fazer televisão, não diz que está a fazer uma série, ele diz que num teatro em que toda a ação é interior, não é? Portanto, era assim que mesmo, para verem como estamos mesmo nos primórdios desta alteração de perspectiva relativamente ao novo produto, digamos assim. Afirmou também que teria preferido um texto onde a ação psicológica interior pudesse ser comunicada mais através das imagens que dos diálogos. Portanto, esta relação de Costa Ferreira com a força da palavra, não é, do diálogo, mantinha-se, e o realizador achava que isso poderia ter se transformado mais em imagem. O que revela que realmente estamos ali no início, não é? No início da procura de uma nova maneira de escrever, não é? Como é que eu posso passar aquilo que é dito em diálogo para uma maneira de dizer através da imagem? Como é que eu posso fazer este salto? Há muito mais dificuldades em fazer este... Continua Oliveira Costa. Há muito mais dificuldades em fazer este género de teatro, porquanto a obrigação do encenador, portanto, ele não fala em si como realizador, mas como encenador, portanto, será a de explicar um texto, dar-lhe vida, debaixo da sua maneira de sentir, sem atraiçoar ou alterar, antes, pelo contrário, servir o autor. E esta relação entre encenador, realizador, autor, é também interessante, porque muitas vezes depois o que vai acontecer, e nós vemos, e isso sente-se até com a novela vaga, em que aquele que escreve, não é, é sempre menorizado relativamente àquele que realiza. A dificuldade, continua ele, está em encontrar a solução adequada, não escolhida ao acaso, mas sempre de acordo com aquilo que se quer contar. Ou seja, a procura dessa forma audiovisual para um texto, para a palavra. Posicionando-se no interior daquilo que Ian MacDonald designou de Screen Idea Workgroup, portanto, esta é uma metodologia que tem a ver com a forma como nós trabalhamos o texto, não é? Portanto, o texto, seja ele um guião original, seja ele uma adaptação, e como é que o levamos para a imagem, como é que nós o traduzimos em audiovisual. E então o Ian MacDonald, que é um investigador e um teorizador que tem trabalhado muito sobre isto, a procura dessa screen idea, e que diz que o melhor é criar realmente este grupo, um grupo de trabalho que procura a melhor forma de tradução do texto, digamos assim. A forma audiovisual é uma descoberta dinâmica, partindo de uma ideia dramática forte, e esta ideia dramática não pode ser ultrapassada. Realmente as histórias só fazem sentido se nós nos ligarmos a elas, e nós ligamos a elas através daquela ideia dramática que tem que lá estar no centro, e que deve manter a mesma substância, corporizando-se num outro ambiente discursivo.
Curiosamente, ou talvez não, Oliveira Costa, era um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, continua a chamar este trabalho de teatro, não é? Portanto, não diz uma série televisiva. E mostra sempre que trabalha muito próximo do autor do texto. Portanto, o trabalho é curioso porque eu acho que isto também acontece por causa desta necessidade de descoberta dessa tal screen idea, não é? Essa ideia ecrã, essa imagem ecrã, e que tem que acontecer uma nova metodologia que possibilite isso. Estamos nos primórdios de uma nova tipologia textual, não é? Que é o guião, e que implica não só uma nova mancha gráfica, não é? Portanto, nós quando olhamos para um texto percebemos se é um guião, ou se é uma peça de teatro, ou se é uma novela, o que é, porque tem de refletir na folha o novo ambiente discursivo audiovisual, mas também uma preocupação mais incisiva, e isto tem que ser uma constante, com a relação entre imagem, palavra e som. E é isto que caracteriza os bons e os maus trabalhos, digamos assim, desta relação entre o guião e depois o trabalho final, o filme, a narrativa audiovisual. E agora estou a aproximar-me do final, não é? Eu queria só terminar com uma frase que achei curiosa. Costa Ferreira escreveu em 1985 uma biografia, não é? E que se chama Uma Casa com Janelas para Dentro, que é interessante, não é? Porque ele está a falar de si, e diz qual foi a frase que norteou a sua vida e que ouviu de seu pai, não é? Portanto, é sempre... E que eu acho interessante, porque pode ser quase que, a partir dela nós conseguimos perceber a personalidade deste autor. E ele diz: não tenho a pretensão de endireitar o mundo, mas sim o firme propósito de não me deixar entortar. E obrigada por terem ouvido, e agora não sei se têm alguma questão a colocar, o que é que acharam? Pronto. Sim.